Olá, meus lindos e lindas dos sétimos anos. Inaugurando a aula hoje de máscara e de propósito. Por que, professor? Gente, vários alunos que estavam no presencial essa semana, agradecer vocês que estavam lá na minha aula, me perguntaram desse debate na internet, põe a máscara, tira a máscara não funciona, gente, a máscara funciona, ela é importante, ela previne muito, claro que não 100%, mas como a gente já viu em estudos seríssimos e científicos, ela ainda é uma das melhores formas da gente se proteger duas pessoas dialogando na distância correta de máscara, a chance de contágio ainda é mínima. Então, a máscara, álcool em gel ainda é fundamental, tá? Inclusive para vocês que estão vindo nas minhas aulas presencialmente, para a família de vocês. Internet é massa, tanto nós estamos aqui gravando a nossa aula, mas infelizmente a enxurrada de fake news é muito grande e a irresponsabilidade de alguns líderes da gente, negacionistas, que negam aquilo que a ciência tanto se dedica, tanto se esforça, tanta luta pelo bem da humanidade e por questões políticas aí acaba confundindo a sociedade. Máscara, álcool. A vacina está chegando, o nosso estado antecipou, o estado de São Paulo antecipou a vacinação, mas ainda é muito pouca gente vacinada para a gente baixar a guarda. Então, galerinha, importantíssimo ainda o uso dela, tá? Bom, voltando para a aula, eu sei que foi uma semana cansativa, nós fizemos prova, depois nós fizemos simulado e ainda tem a nossa atividade numa sexta-feira à tarde, pertinho do final de semana. Por isso nós da equipe de história falamos assim, poxa, já dá no meio, né? Já começamos uma materiona nova. Sim, nós vamos começar, mas ainda com a introdução, para vocês saberem do que a gente vai finalizar o segundo bimestre e o que a gente vai adentrar, aprofundar depois do nosso recesso, das nossas férias em julho. Né? Fica até estranho, né, nós falarmos férias, ficamos tanto tempo parado, mas é necessário a gente se replanejar, repensar as aulas, repensar essa volta de vocês, ficar atento no número de vítimas, se reorganizar a educação, não só em Guapiaçu, como no estado, no Brasil. Então não dá nem para dizer que são férias para descansar, que é difícil descansar com tanta notícia triste, com tantos irmãs e irmãos brasileiros, né, perdendo familiares que amam, com tantas vítimas, mas férias no sentido quê? De reorganizar nossas aulas para poder receber vocês cada vez mais, conforme os pais, os familiares vão pegando confiança na gente, a gente poder estar fazendo o melhor trabalho possível por vocês, que é nosso objetivo da escola, de nós professores, né? São vocês, não tem o porquê a gente lutar tanto pela escola pública. Então, gente, nós aprendemos o que até agora? A gente estava falando dessa expansão marítima, desse momento desse homem agora renascentista, que a gente vem falando desde o primeiro bimestre, corajoso, que usa a ciência, a razão, né? Esse homem que se lança ao mar. E a gente vai falar agora dessas conquistas. Como que vai ser esse processo quando esse homem chega, então, nessas regiões? Em busca de metais preciosos, como a gente aprendeu agora, caiu na nossa prova, né? Esse rei poderoso, absolutista, o mercantilismo, né? A busca por metais preciosos, por novas terras. Tá, até aí muito bonitinho. Mas agora vem aquelas partes super tristes da história, mas que não pode jamais, jamais ser esquecida, não só por valorizar e aprender tudo sobre a violência e como ocorreu essas conquistas, mas como também para a gente se conscientizar que até hoje ainda existem pessoas, grupos sociais, nações, países que se sentem no direito de invadir outra nação, acabar com a sua cultura, acabar com a sua nacionalidade, com as suas peculiaridades, tirar a vida de pessoas, como a gente chama guerras, né, os conflitos, tomar território, conquistar as reservas minerais. Então, que triste, né? Eu estou explicando uma matéria para vocês de 600, 500 anos atrás, mas ainda com algumas mudanças tecnológicas, mas a gente ainda vê a humanidade caminhando e agindo de uma forma parecida. Mas voltando lá para o passado, a matéria que a gente vai começar agora, então a gente vai fazer a introdução dela, até nós chegarmos depois, no terceiro bimestre, e aprofundar, é como se deu a conquista do nosso continente, né? Como se deu essa conquista da América. Como foi esse choque cultural quando os portugueses, os espanhóis, mais tarde os ingleses, franceses, holandeses, quando eles dominam esse continente, quando eles usam de uma violência profunda contra as nações que viviam aqui, né? Para alguns alunos do sétimo ano, muito que vocês agora, meus queridos, essa matéria às vezes é até um choque, porque muitas vezes foi passado para vocês
que parece que foi uma coisa tranquila, né? Os portugueses chegaram aqui, os índios estavam aqui, os índios tinham essa cultura, agiam assim, né? Dependendo como foi explicado isso para vocês, talvez vocês nunca tiveram um sentimento e uma profundidade do que realmente foi esse contato. Gente, foram milhões de pessoas mortas. Né? Então esse desejo desses reis poderosos, desses novos reinos, dessas novas monarquias, de dominar essas terras e principalmente quando eles encontraram aqui metais preciosos, madeira, né? Principalmente ali no México, a Espanha, onde estava ali os maias, os astecas, vão encontrar muito ouro, prata, metais preciosos, mas também vão encontrar uma cultura que eles vão ficar assim, extremamente assustados. Eles vão se encontrar com um líder, né, desse povo originário ali da América Central, Montezuma, e eles vão chegar em Tenochtitlan e eles vão ver uma cidade com milhares de habitantes e com uma estrutura arquitetônica que cidades na Europa não tinham. Então essa coisa também de achar que os europeus chegaram aqui e aqui era inferior e eles eram superior, gente, balela, mentira, usando a linguagem de hoje, fake news. Os caras eram muito inteligentes, sabiam sistemas de irrigação complexos, astronomia, tinham calendário, conheciam matemática, construíam pirâmides tão incríveis quanto os egípcios. Então, assim, essa coisa que os caras chegou aqui e trouxe o desenvolvimento. Não trouxe não, trouxe morte e muita destruição. Tá? Aí a gente pode fazer um debate quando as aulas voltarem, que era o pensamento daquela época, então o mundo era mesmo assim, fazer o quê? Não, não é bem assim não. Né? O cristianismo já estava bem consolidado, então a gente já sabia muito bem o que era fazer o mal, o que não era fazer o mal. Então classificar aquelas vidas como inferior e assim poder dominá-las, escravizá-las, explorar, matar para tirar suas riquezas, não tem nada a ver que naquela época era mesmo assim não. Não, isso faz parte de um contexto planejado, pensado, organizado, expansionista colonial, tá? Que era o quê? Dominar regiões para o mundo para enriquecer seu país de origem. Então isso não tem nada de sem querer, então era assim mesmo. Então, gente, essa matéria vai ser isso. Nós vamos conhecer, a introdução dela é isso, né? Que se dá de uma maneira muito forte na questão espanhola por Cristóvão Colombo e portuguesa por Vasco da Gama. A gente fala muito aqui no Brasil do Pedro Álvares Cabral, ele é a nossa maior referência de navegador, de conquistador, mas em Portugal ele não tem todo esse ibope que ele tem aqui no Brasil. Lá o cara mais comemorado, assim, o grande navegador é o Vasco da Gama, que criou toda uma rota marítima para a Índia, que contribuiu ali com as feitorias na África, contornando a África também, estabelecendo rotas seguras de comércio sólida. Então ele é mais comemorado assim, nas escolas, nos livros de história, do que para nós brasileiros que comemoramos e falamos muito, né, das ações do Pedro Álvares Cabral. Então, gente, sejam bem-vindos a essa nova matéria nossa. Ela é uma matéria que vai explicar muito da história brasileira também, porque a nossa nação ela surge nesse período, né? Quando a gente fala surge, do ponto de vista o quê? Como colônia, como modernidade, como a chegada dos europeus. Já existiam os povos originários aqui. Vou falar povos indígenas para ficar mais fácil para vocês entenderem, só que esse termo não é tão legal, porque esse é um termo colocado pelos europeus que achavam que tinham chegado nas Índias, então falou, então é tudo índio mesmo. Não, eles são povos originários, eles não se autodeclaravam índios, eles se chamavam pelo nome da tribo deles. Então, o mínimo respeito que nós podemos ter por esses povos antepassados do Brasil, pelos nossos antepassados e por tantas comunidades indígenas que ainda estão vivos, é chamar a aldeia pelo nome dela, Xingu, Tupinambás, Tupiniquim, Guarani. Né? Eles não são índios, não é uma coisa generalizada. Né? Mas para ficar mais claro para vocês, porque é o termo que vocês ouviram bastante até hoje, os indígenas, né? Ou também, como o professor prefere, os povos originários que estavam aqui. Então a gente vai estudar como que se deu isso, né? Esse impacto, esse choque cultural. Foi fácil? Não, não é tão simples. Fica uma imagem que houve uma facilidade dos europeus chegarem aqui e dominar. Não! As tribos brasileiras eram extremamente guerreiras. Foi muito difícil dominar os tupinambás, tupiniquins, que estavam aqui na costa brasileira, os astecas, os maias lá na América Central e os incas aqui na América do Sul, onde hoje praticamente é o Peru ali. Houve muita luta com os espanhóis, com os portugueses, com os europeus. Não foi uma coisa tão simples.
Agora, a diferença estava na arma de fogo, estava na tecnologia bélica, fez muita diferença. Até pode-se dizer uma guerra biológica, né? As comunidades europeias que vieram para cá já ter contato com algumas doenças que os povos originários não tinham, que também ajudou a dizimar muito. Então é disso, essa é a nossa matéria de introdução, que vocês vão conhecer. Vocês têm um textinho de introdução aqui, bem legal, nada muito pesado, porque vocês tiveram uma semana muito difícil na escola, de muita avaliação, de muita prova, e apenas 4 exercícios, mais um exercício novo, diferente de tudo que a gente fez. Vocês vão ter uma obra de arte do exercício 4, um quadro que reflete bem o que foi essa luta entre os povos originários que estavam aqui na América e os conquistadores, onde você vai interpretar, você vai dar a tua impressão, o que essa arte te passa. A arte, gente, é uma forma linda e muito importante de aprendizado. E as 3 primeiras questões são questões inferidas no texto, que dialoga com o texto. Então fica aí a nossa aula de introdução. Serão aulas que eu espero que vocês gostem muito, e como eu sempre falo nas aulas, são aulas que nós vamos estudar o passado, mas a gente vai compreender muito do nosso presente. Você vai entender por que o nosso continente americano ainda é tão pobre, ainda tem tanta desigualdade social, por que o nosso país ainda menospreza a vida dos indígenas, né, dos povos originários, por que não existe uma política mesmo de proteção, por que eles são tão mortos, por que eles são tão perseguidos, por que existe esse preconceito. Então a gente vai observar que muito das dificuldades que a nossa região vive hoje, né, a própria pandemia, né, o Covid, como que ela pegou bem mais forte nos nossos países que são mais pobres aqui na América Latina. E a raiz disso está aí na conquista, tá? A maneira como se deu essa conquista. E que vai ser aprofundado nesse finalzinho do 2º bimestre e começo do 3º. Beleza, gente? Saudade grande de vocês. Beijão!